Vou me desafiar aqui num desafio que eu também nunca fiz. Não desse jeito, não certinho. Mas fazendo isso aqui, ó. Bullet points. Deixa eu girar aqui rapidinho. Não vai ficar estranho, mas não tem problema. Deixa eu voltar. Hoje eu vou falar sobre um fenômeno psicológico. Na verdade, não. Você já sentiu alguma vez que um anúncio meio que te escutava? Tipo, você tava com uma dor de dente, dor na gengiva, e depois apareceu um anúncio de um dentista? É meio estranho isso aí, né? Mas a maioria pensa que é coincidência ou um microfone escondido. Eu já pensei isso. Mas não é nenhum e nem outro. É uma teoria de psicologia que eu acredito que ela é muito coerente, que surgiu em 1968 e que eu acredito que talvez ninguém te contou sobre isso. Existe eu não sei se ele não é filósofo, é um sociólogo polonês chamado Robert Zajonc, da Universidade de Michigan. Em 1968, ele desenvolveu uma teoria. Não vou mentir, às vezes eu confundo teoria com tese, digamos assim. Em 1968, ele falou sobre a Mary Exposure Effect, que quanto mais você vê, mais você tende a gostar, não porque é melhor, mas porque é familiar. Pensa comigo, imagina que você tá me vendo pela primeira vez, e eu falo pra você comprar de mim. Você vai falar, o que esse cara quer? É mais ou menos isso, porque se você me vê com frequência, falando que, por exemplo, eu ajudo a resolver um problema que as empresas têm, que é da geração de demanda, você fala, será que funciona mesmo? Será que isso aí é de verdade? Pois é. Agora, se você me vê várias vezes falando sobre esse mesmo assunto, você vai falar, nossa, talvez esse cara saiba resolver de fato isso aí, porque ele tá se expondo, ele tá aparecendo. O cérebro, ele é uma máquina de sobrevivência. Aquilo que é desconhecido pra gente é como se fosse uma ameaça. E aquilo que é conhecido, que aparece com frequência, acaba soando como familiar. Então, eu comecei a ver sobre isso e comecei a pensar, cara, teoria da exposição. Inclusive, esses dias atrás, eu passei por uma situação um pouco estranha. Lembrei. Foi no encontro do BNI da minha cidade, onde eu falei, cara, eu preciso fazer uma terapia de exposição. Porque eu acredito que eu falei muito rápido, sabe? E tinha, acredito que mais uns 12, 15 empresários lá. E aí eu falei muito rápido. E eu falei, meu Deus, eu preciso fazer terapia da exposição. E aqui tô eu agora pegando e falando sobre Mary Exposure Effect. Digamos que cada impressão, cada vídeo, cada conteúdo é como um voto silencioso depositado antes de qualquer decisão consciente. É como se toda vez que você visse o Vitor aqui, você falasse para si mesmo. Você meio que depositasse um bilhetinho de confiança em mim, dentro do seu cérebro. E quanto mais você vê, mais você me acompanha, mais você fala, nossa, o Vitor parece que sabe mesmo como resolver o meu problema de falta de contatos, ou o medo de aparecer. Então isso vai criando uma certa confiança em você, porque você vai vendo eu sempre aparecendo para você na sua timeline. Entra uma questão que é muito importante, que entram os níveis de consciência do grande copywriter, um dos maiores da história, chamado Eugene Schwartz. Ele desenvolveu o que chamamos de níveis de consciência, onde existem pessoas que estão em 5 níveis. A pessoa totalmente inconsciente, a pessoa consciente do problema, a pessoa consciente da solução, a pessoa que é totalmente consciente... Não. A pessoa que é consciente do problema, da solução, do problema e da solução, e a pessoa totalmente consciente, que é a pessoa que já sabe como resolver o problema. A gente lida com as pessoas nesses 5 níveis. Então, a cada vez que nós aparecemos, digamos que a gente vai escalando esses níveis de consciência. Então, a gente leva a pessoa daqui, do totalmente inconsciente, pra... Nossa, eu podia estar gravando isso aqui em texto, né? E eu vou colocar pra gravar agora. Vamos lá, acho que tá gravando, tá.
A gente sai do totalmente inconsciente pro consciente. A gente vai guiando a pessoa e escalando até que ela confie no Vitor e fala, digamos que o Vitor é o exemplo. Nossa, eu confio no Vitor para me ajudar com os meus anúncios. Eu confio no Vitor para me ajudar com o meu posicionamento digital. Então, a gente escalou esses 5 níveis de consciência. E chegamos aqui, que é onde normalmente as pessoas já estão buscando solução e procurando alguém que consiga resolver o problema delas. O anúncio, ele meio que não espera a pessoa estar pronta. Ele move pelos estágios enquanto ela nem sabe que está se movendo. Que aí entra os níveis de consciência de novo. É uma coisa que eu tinha apelidado de funil filtro, que a gente vai guiando as pessoas de acordo com os níveis de consciência e preparando ela cada vez mais para que ela tome uma decisão. Ali, voltando ao exemplo, digamos com o ortodontista, digamos que eu decida de fato colocar aparelho e comece a aparecer anúncio de ortodontista falando para mim e eu mostrar que, por exemplo, se eu não arrumar meus dentes eu posso ter dores de cabeça, mostrando que de fato existe uma solução e que se eu não solucionar aquele problema, eu posso ter sérios problemas mais graves. Então é demonstração de uma continuidade. Agora eu vou descer um pouquinho aqui mais meus bullet points. Então, eu falo sobre o porquê temos que aparecer, porque é o seguinte, o seu concorrente, o meu concorrente, muitas vezes, ele tecnicamente é inferior, mas ele aparece mais do que eu. Ele tá gravando vídeo, ele tá postando vídeo todos os dias, ele tá anunciando, ele tá falando, eu consigo resolver o seu problema. Enquanto eu, que sou profissional, tenho 20 anos atuando aí no mercado, tô escondido. Quem que você pensa que vai ser a pessoa escolhida? Eu acredito que não serei eu se eu continuar me escondendo. Então, quebrando paradigmas, aqui estou eu, aparecendo, gravando vídeo pro YouTube. Seu concorrente pode ser tecnicamente muito pior que você, mas se ele tá aparecendo e você não, ele já ganhou antes mesmo de você entrar na disputa. Porque quem é visto é lembrado, quem é lembrado é comprado, e quem é comprado é escolhido, e quem é escolhido é indicado. Então, são escaladas. Nós precisamos aparecer porque temos um dever moral com as pessoas. Não só com o dinheiro, não só com a gente mesmo, mas porque se nós acreditamos que nós conseguimos resolver um problema das pessoas, nós temos o dever moral de aparecer. Porque as pessoas precisam de bons profissionais. Elas precisam da gente. Então, quando eu falo aqui sobre aparecer, não é por ego, não é por performance, mas é porque as pessoas precisam da gente. As pessoas têm fome de bons profissionais. Então, seria egoísmo com todo aquele nosso tempo de estudo, todo aquele nosso tempo de aprendizado, e a gente guardar isso só pra gente. Poxa, tem tanta gente que precisa da gente. Se nós acreditamos veementemente que podemos ajudar as pessoas, temos o dever moral de aparecer, de anunciar, de dizer para as pessoas que existe uma solução para o problema delas. Então é isso que eu estou fazendo aqui agora, que eu vou fazer com mais consistência, porque eu acredito que nós temos potencial de ajudar, de mudar vidas, de mudar negócios. Então, eu penso que a gente precisa aparecer porque as pessoas precisam da gente. E quando a gente negligencia isso, e fala, eu não preciso aparecer, já tá bom. A gente joga no lixo todo aquele nosso tempo, todo aquele nosso aprendizado, tudo aquilo que a gente demorou tanto tempo para construir. Então, quando eu digo para você aparecer, não é só por ego, não é só por performance, mas é por justiça. As pessoas precisam de você. E o que você tem feito diante disso? Então, fica o pensamento. As pessoas precisam de você. E o que você vai fazer diante disso? Você tem 2 chaves na sua mão, como no filme da Matrix.
Você pode escolher a pílula azul ou a pílula vermelha. Aqui não tem nada de red pill não, tá? Mas você tem uma escolha nas suas mãos. O que você vai fazer diante disso? Eu jogo a bola pra você. Passei a bola, tá na sua mão. Lá ele. Lá ele muito. Mas o que você vai fazer diante disso? Pensa nisso. Tamo junto.